Queridos, estamos numa conferência. O tema da nossa conferência é o pleno Evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica de Romanos. E hoje de manhã nós falamos muito sobre a questão hermenêutica. Nós ministramos uma palavra ali baseada no capítulo 3 e 4 de Romanos, mostrando como que Paulo trabalha esta visão hermenêutica. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais. E amanhã, sobretudo, a mensagem que será baseada nos capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos. Queridos, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, muito enriquecedor para nós, porque são 4 capítulos que trazem um conteúdo muito rico a respeito da soberania de Deus, dos seus decretos com respeito à salvação. Amanhã nós vamos fechar essa conferência com chave de ouro, porque ali o apóstolo Paulo trabalha de maneira ímpar, né? Ali como um verdadeiro garimpeiro da verdade, ele vai esmiuçando a verdade e explicando a verdade da salvação, como ela foi planejada antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, quando Deus no seu coração decidiu então começar uma história com a sua criação, quando ele estabeleceu o seu supremo propósito eterno. Mas talvez alguém pergunte assim: pastor, por que intitular esta conferência com a seguinte expressão: o pleno Evangelho de Deus? Por que pleno Evangelho? Irmãos, é importante que ao nós entendermos o Evangelho, sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então é o poder de Deus, é o próprio Deus agindo no homem. E portanto esse Evangelho, ele alcança plenamente o homem. Os irmãos, nós temos muitos textos para ler, então os irmãos podem anotar, eu não poderei ler todos, quero ler apenas um, depois eu vou citando os demais, mas anotem aí para os irmãos verificarem em casa. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que é um texto fundamental para compreender essa verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é um texto que nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, veja como o apóstolo Paulo coloca aqui estas verdades. O apóstolo diz: e o mesmo Deus da... Ora, o que é o Deus da paz? Nós falamos isso esta manhã. Os irmãos lembram? Há um texto em Salmo de número 85, versículo 10, que diz que a justiça e a paz se beijaram. Ora, como é que pode ser esse texto do salmista, que a justiça e a paz se beijaram? Queridos, quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ali derramando o seu precioso sangue para nos redimir dos pecados e para servir de propiciação entre nós e Deus, né, nos levando a Deus, justificando-nos diante de Deus, ali ele estava recebendo sobre si a justiça de Deus, o justo juízo de Deus recaía sobre Jesus Cristo. E isto é para que nós tivéssemos paz com Deus. É por isso que em Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quantos aqui já foram declarados justos pelo Senhor? Diga amém. Você já foi justificado pela graça? Unicamente pela graça, mediante a fé. O Senhor te declarou justo, porque você recebeu a Cristo, creu no único que é o justo por excelência, o justo absoluto. Ele então te declarou justo. Então agora você tem paz com Deus. Esse Deus da paz, de que fala Paulo aqui em Tessalonicenses capítulo 5, é o Deus da reconciliação. É o Deus que desceu do céu e nos reconciliou consigo mesmo, mediante a morte de Jesus Cristo, o seu Filho, na cruz do Calvário. Agora é dito que esse mesmo Deus da paz, olha, o mesmo Deus, ou seja, há uma continuidade. Aquele que um dia começou boa obra em nós, reconciliando-nos com Deus, este mesmo Deus da paz, agora há de nos santificar completamente. E aí nos é dito que o ser pleno do homem, o homem na sua plenitude, é espírito, alma e corpo. E nesse sentido, nós temos que pensar um pouco,
porque eu não sei quantos aqui têm observado que o evangelho que tem sido pregado nesses últimos dias, na sua maioria, eu não digo todos os casos, mas muito do que se ouve sendo dito que é o evangelho de Deus, é pregado com uma ênfase muito grande sobre o corpo do homem. Em que sentido? É um evangelho que é pregado, que enfatiza tudo que é material, tudo que é físico, ou é a cura do corpo, ou é qualquer riqueza material que trará alguma satisfação, algum prazer para o corpo. E a Bíblia diz que o evangelho de Deus, que pertence a Deus, que procede de Deus, que nos foi dado por Deus, por isso que é o evangelho de Deus, é o evangelho pleno, porque ele procura salvar o homem plenamente, começando pelo espírito do homem, e então salvando a alma do homem, até por fim glorificar o corpo do homem. E esta é a ordem de Deus: o vosso espírito, alma e corpo. Diga comigo: e o vosso espírito, e a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja como que a Bíblia fala que o homem, ele é tripartido, ele tem espírito, ele tem alma e tem corpo, e portanto quando o homem lá no Éden, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a queda que o homem sofreu no jardim do Éden, foi também uma queda plena. Muitas pessoas ainda trazem aquela velha tradição dizendo assim: Deus disse para o homem não comer da maçã, e o homem desobedeceu, comeu a maçã, e agora Deus vai jogá-lo dentro de um tacho de fogo fervendo. É isso? Não. Deus, quando advertiu o homem daquele fruto, que a Bíblia não diz que é maçã, mas diz que era um fruto, e este fruto trazia na sua própria substância o pecado enquanto natureza, e a morte enquanto resultado do pecado no homem, conforme está em Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pleno evangelho de Deus nos ensina o seguinte: o homem, ao cair, ele teve o seu espírito amortecido, seu espírito morreu. Agora ele tornou-se um homem que já não podia mais contatar o eterno, já não podia contatar a Deus com a faculdade do seu espírito, porque o seu espírito simplesmente morreu no dia que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que mais aconteceu? A alma do homem foi tocada pelo pecado enquanto natureza, e a alma do homem tornou-se o quê? Tornou-se rebelde contra Deus. A alma do homem passou a aborrecer a Deus e aborrecer a vontade de Deus. Agora olhe para mim por um momento e apenas considere uma coisa: não é verdade que mesmo aqueles que já experimentaram um pouco dessa salvação, ainda muitas vezes têm na sua alma uma certa porção de inimizade contra Deus? Sabe quando que você, por exemplo, tem uma conferência, e a conferência nós sabemos que é uma grande riqueza de Deus sendo derramada sobre a igreja, numa porção dobrada, os irmãos têm experimentado isso, mas às vezes, eventualmente, tem um outro compromisso que é totalmente carnal, que diz respeito a um prazer humano, físico do corpo, e aí você fica entre as coisas divinas e as coisas de Deus, e muitas vezes o que prevalece? As coisas humanas. Nós trocamos ou não muitas vezes as coisas de Deus que nós confessamos e dizemos que amamos por muitas coisas humanas, terrenas e até certo ponto inclusive pecaminosas. Isso é verdade? Ou eu estou falando besteira aqui? Ou será que só eu que sou assim, pecador? Vocês também já experimentaram um certo nível ou grau de inimizade, né? Falamos que amamos a Deus e queremos a Deus, mas muitas vezes prevalece os desejos na alma, da sua vontade, uma vontade obstinada, uma vontade que, embora conheça a vontade de Deus na sua palavra, mas é uma alma obstinada pelo pecado, obstinada pelo orgulho, obstinada pela sensualidade, obstinada por prazeres transitórios do pecado. E assim então nós entendemos que a alma do homem, o espírito do homem, ele morreu quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 2, quando nos diz: estando vós
mortos. 2, versículo 1, né? Nos vossos delitos e pecados. E então agora uma alma inimiga de Deus que precisa de ser transformada. E o corpo, não precisa falar, precisa? Quando você olha para o seu corpo, o que você vê? Uma beldade. O que você vê? Você vê um corpo que dia a dia está morrendo. Os dentes estão apodrecendo e caindo. Tem gente que só tem 2 dentes agora na boca. Não é verdade? As pernas cheias de varize, bico de papagaio, celulite, né? Dor na coluna, enxaqueca, osteoporose. O que mais? Artrite, artrose, sinusite, bronquite. E assim o homem, eu costumo falar o seguinte: o homem fede. O homem fede. Às vezes o homem se vê muito orgulhoso, ele acha que é demais, é nada. Você é um candidato fortíssimo. E com toda certeza, você é um candidato que descerá logo a cova. Se Jesus não vier no nosso tempo, você será comido pelos gusanos, os vermes, que já estão dentro do seu corpo, aguardando apenas a ordem de Deus para devorar o seu fígado, o baço, as tripas, o seu coração, os bofes, tudo. Começa de dentro, né? Os vermes estão só esperando. Lembra do caso lá de Herodes, que não deu glória a Deus? Deus deu ordem para que os vermes que já estavam dentro dele começassem a devorá-lo, estando ele ainda vivo. E em pé, os gusanos começaram a comer o seu rim, né, as tripas, e foi todo comido por bicho. Então é assim que é o homem. O homem caído, espírito, alma e corpo, ele está tocado plenamente pelo pecado. E nós agora devemos superar qualquer tipo de evangelho que se limita a um aspecto espacial ou a algum aspecto judicial. O que significa isso? A pregação de que Jesus morreu para te salvar, para que você não vá para as chamas do inferno, que você vá para o céu. E assim está todo o povo de Deus pensando o seguinte: Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para o céu, e nós vamos para o céu, morar no céu, vamos ganhar cada uma coroa, uma roupa branca, e vamos ficar lá pelas eternidades sem fim, tocando harpa e cantando no coral. Ora, mas o evangelho é muito mais profundo do que essa salvação espacial, do que essa salvação judicial. Jesus Cristo te ama e morreu por você para perdoar os seus pecados. Isso é verdade, nós falamos hoje de manhã. Mas agora nessa noite, a partir de Romanos capítulo 7 e capítulo 8, nós queremos avançar nessa salvação e perceber que sim, a salvação tem o primeiro aspecto, que é judicial. Nós vimos nos capítulos 1, 2 e 3 e 4 de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele aborda aquela questão do homem na linha do tempo, antes da lei, durante a lei e agora em Cristo, para mostrar que todos pecaram e por causa dos pecados cometidos, todos estão debaixo da ira de Deus, todos estão fadados à morte eterna, quando então vem Cristo. A justiça de Deus, que é revelada, que é manifestada, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, essa justiça de Deus que vem para receber em si mesmo a punição de Deus para se nos redimir. Ele pagou o preço. Nossos pecados estão perdoados. Já não devemos mais nada, porque tudo já foi pago. A sua dívida já foi paga. Mas esse aspecto é um aspecto judicial. Judicialmente falando, nós não devemos mais nada. Diga amém. Quanto você deve? Por quê? Cristo pagou. Quanto ele pagou da tua dívida? Ele pegou o escrito de dívida, que constava de ordenanças, o escrito de dívida que era contra nós, ele removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e removeu-o plenamente. Nada ficou para nós pagarmos. Ele sofreu toda a punição, toda a penalidade do reto e justo juízo de Deus. E portanto, judicialmente, nós estamos livres. Mas aí a grande questão e pergunta é a seguinte: você ainda continua pecando? Hã?
Você ainda tem dentro de você muitos elementos que ainda estão obstruindo o caminho de Deus dentro do seu coração? Então, para isso, o Senhor é aquele que é o Deus da paz, sendo o mesmo Deus da paz que agora quer nos santificar em tudo. Ele quer dar continuidade a esta salvação, conforme está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Jesus começou uma obra em nós, nos redimindo, nos justificando e nos reconciliando, Ele quer completar essa obra. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus quer continuar a obra que um dia Ele começou. E agora vamos olhar para Romanos capítulo 7 e para Romanos capítulo 8. Esses dois capítulos em que o apóstolo Paulo ele vai repetir a mesma estrutura hermenêutica, a mesma estrutura dispensacional. Lembram-se dessa manhã? Mostrando o homem antes da lei, o homem durante a lei e o homem depois da lei, com uma pequena diferença. Enquanto lá em Romanos capítulos 1, 2 e 3, ele falou do homem antes da lei, o homem na lei e o homem depois da lei, numa visão judicial, ele agora quer mostrar o homem antes da lei, durante a lei e depois da lei, agora em Cristo, numa visão orgânica. Pastor, qual é a divisão do aspecto judicial da salvação para o aspecto orgânico? Muito simples. O aspecto judicial é aquilo que Cristo realizou por você. O aspecto orgânico é aquilo que Deus quer realizar em você, dentro de você. O primeiro aspecto, ele paga a dívida. Ele te justifica diante de Deus, te reconcilia com Deus, você pode voltar a Deus. O segundo é Deus querendo entrar dentro de você, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, e te transformar plenamente até a glorificação do corpo. E aqui no caso do capítulo 7 e 8, traz essa imagem em o nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 9. Olha como o apóstolo Paulo, ele ratifica a estrutura dispensacional, como foi dito esta manhã. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Queridos, há um detalhe a ser ressaltado aqui, é que muitos estudiosos, mesmo os crentes, eles leem o capítulo 7 de Romanos, e quando eles leem assim, outrora sem a lei eu vivia, eles pensam que este eu aqui é o apóstolo Paulo. Ele pensa que o apóstolo Paulo está aqui dando testemunho de si mesmo, dizendo: olha, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu em mim e eu morri. Aí quando ele diz: bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, essa luta, muitos falam, tá vendo? O próprio apóstolo Paulo sofreu uma luta terrível entre a carne e a sua mente. Mas veja, nesse texto em nenhum momento vocês verão uma luta entre a carne e o espírito. Aqui é o homem natural. O capítulo 7 vai nos falar de um homem. Este eu que o apóstolo Paulo vai se utilizar é um eu lírico, é um eu poético, é um eu que representa o homem na linha do tempo. O homem antes da lei, o homem durante a lei, e então o homem quando vem Cristo, agora o homem regenerado. Observa que ele diz: outrora sem a lei eu vivia. E eu pergunto, o apóstolo Paulo, em algum momento da sua existência humana, ele viveu antes da lei? O apóstolo Paulo nasceu na lei. Ele nasceu e foi criado aos pés de Gamaliel, aprendendo toda a lei. Como é que ele poderia declarar de si mesmo: outrora sem a lei eu vivia? Nunca houve isso na vida de Paulo. E portanto, este eu vivia não retrata o apóstolo Paulo, mas fala do homem antes da lei. Ou seja, antes que viesse a lei, o homem ele não tinha uma consciência clara a respeito do pecado. Uma vez que a lei, ela foi dada por Deus para nomear o pecado. O homem vivia ignorante com respeito aos seus pecados.
Ainda que, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 13, quando diz que embora não havia lei, entretanto havia pecado e, consequentemente, a morte. Mas o homem, ele não tinha essa consciência. Veja o capítulo 7 de Romanos, versículo 7, quando diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, antes da lei, o homem não tinha essa consciência da vontade de Deus e dos pecados de uma maneira particular. O adultério, a cobiça, a inveja, essas coisas não eram declaradas transgressão porque ainda não havia a lei. Então mostra o homem antes da lei. Mas veja o capítulo 7, versículo 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu. Agora ele já mostra esse mesmo eu, agora na era da lei. Mas, sobrevindo o preceito, vindo a lei foi dada por intermédio de... O pecado entrou por meio de Adão, a lei veio por intermédio de Moisés, e agora Paulo passa a descrever o homem sob a lei. Quando veio a lei, diz a Bíblia, quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E aqui está uma verdade fundamental. Você que é servo de Cristo, que deseja viver a vontade de Deus, mas que muitas vezes por ignorância, por não ter sido orientado, pensa que a lei de Deus foi dada para ser cumprida. Ó pastor, não foi não? Eu sempre pensei minha vida toda que Deus deu a sua lei para o homem obedecê-la. E eu pergunto para vocês, o homem é capaz de cumprir a lei? Talvez alguém aqui no seu silêncio diga, eu cumpro a lei. A Bíblia diz o seguinte, aquele que guarda toda a lei, Tiago capítulo 2, versículo 10, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Olha, aquele que guarda toda a lei, você pode guardar todos os mandamentos, mas se você tropeçar em um único ponto, você não é culpado daquele ponto. Você é culpado de todos, porque para Deus não importa se você comete um pecado ou 1000 pecados. Aquele que comete pecado é pecador e o salário do pecado é a morte. E talvez você ache que você não tenha pecado. E João então diz na sua primeira epístola, capítulo 2, capítulo 1, versículo 7 e 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. E Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 10, ele diz que aquele homem, o homem não é capaz, o homem é maldito, porque ele não é capaz de permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Não é a questão de você hoje estar bem, é uma questão de você permanecer hoje, amanhã, depois, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você permanecer em toda a lei, cumprindo cada mandamento. Você é capaz? Então, quando Deus deu a lei para o homem, será que Deus estava iludido, achando que o homem iria guardar? Será que Deus era um ser como uma criança, né? Deu a lei e falou assim, quem sabe o homem não cumpre a lei? Não. Deus, quando deu a lei, ele sabia que o homem não era capaz. Razão por quê? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, que a lei que foi dada por Deus, que é o ministério da morte e o ministério da condenação. Quando Deus deu a lei para o homem, ele o deu para que a lei cumprisse com um ministério. O ministério da lei, a incumbência da lei, o propósito da lei era levar o homem a ver-se pecador, a ver-se transgressor, e assim então o homem pudesse se sentir culpado, se sentir réu da morte eterna, e então ele cair prostrado como aquele que não tem condições em si mesmo de se salvar. Por isso que a lei é o ministério da condenação e da morte. Ela condena porque ela mostra as transgressões do homem
E então ela traz a sentença contra o homem de que o salário do pecado é a morte. Por isso que Paulo diz que sobrevindo, capítulo 7, versículo 9, o preceito, eu morri, porque vindo a lei, agora o homem percebe que ele não é capaz de cumprir a lei. Veja, o homem sob a lei, ele não pode simplesmente agradar a Deus. E aqui é um detalhe, nós nos lembramos de Êxodo capítulo 19, quando Deus foi dar a lei ao povo de Israel. Deus falou assim para o povo de Israel: olha, se vocês diligentemente ouvir a minha voz e guardar todos os meus mandamentos, está em Êxodo capítulo 19, versículo 5 em diante. Se vocês guardarem a minha aliança, cumprirem com os meus estatutos, com os meus juízos, então eu farei de vocês um povo de propriedade peculiar. Sabe o que o povo de Israel respondeu para Deus? Diga ao Senhor que tudo o que Ele mandar nós fazermos, nós faremos. Tudo o que Ele mandar fazer. Ora, mas eles nem sabiam que mandamentos eram estes, porque Deus não havia declarado ainda os seus mandamentos. Mas o homem, na sua incredulidade, na sua carnalidade, na sua mente totalmente tomada pelo pecado, ele não tem consciência de quem Deus é, e não tem consciência de quem o próprio homem é. O homem sempre se acha capaz de alcançar o padrão de Deus. O homem pensa, o homem é orgulhoso. Queridos, em pleno século 21, tendo nós a Bíblia escrita, tendo nós o testemunho da reforma protestante, que pregou a soberania de Deus, que pregou a salvação eterna, a maioria dos cristãos hoje em dia ainda são orgulhosos e não querem ser salvos somente pela graça. Eles querem ser salvos pela graça, sim, mas não abrem mão de suas obras, porque eles continuam achando que se não tiverem as suas obras carnais, jamais Deus poderá salvá-los. Eles brigam com você, eles rejeitam você, eles falam mal de você, se você afirmar o que a Bíblia afirma: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja que o apóstolo Paulo está abordando o homem antes da lei, o homem durante a lei, mas ele quer trazer um enfoque orgânico, mostrando que a incapacidade do homem de cumprir a lei não é uma mera desobediência, mas é uma incapacidade orgânica. O homem, na sua alma, na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções, ele não pode agradar a Deus, porque ele é carnal, porque ele é carne. É uma condição inata, orgânica, do ser, ontológica do ser humano. Mas o homem não sabia disso lá no Monte Sinai, e até hoje continua sem saber. Por isso falou para Deus: olha, tudo que o Senhor mandar fazer, nós faremos. Quanta ignorância! Quer dizer que tudo que Deus mandar fazer, você vai fazer? E o pior, Deus deu a lei, eles ouviram a lei, e no capítulo 24, versículo 8 de Êxodo, eles tornaram a responder: sim, Senhor, tudo que o Senhor mandou fazer, nós faremos. E o apóstolo Paulo então mostra como que o homem, ao falar isso, ele era ignorante. Veja o capítulo 7 de Romanos, versículo 12, quando diz: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom, para aqueles que querem guardar a lei. Repita comigo: porque a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. A lei é santa? O problema está na lei? A lei é justa? A lei é boa? Agora escute só o que Jesus falou para o jovem rico, quando aproximou-se de Cristo e falou: bom mestre, o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus repreende dizendo: bom, só há um. O jovem rico era bom? Você é bom? Eu sou bom? Os judeus eram bons? Os gentios eram bons? Nós somos bons? Quantos há de bom nesse universo? Só Deus é bom. O homem é bom? A lei é boa? O homem é bom? Se a lei é boa e o homem é mau, o homem pode cumprir a lei? Nunca, jamais. Então veja como que o apóstolo Paulo coloca essa verdade no versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido
à escravidão do pecado. Outra expressão, o homem é carnal. Pastor, mas aqui Paulo está dizendo que ele é carnal? Paulo está dizendo que ele, Paulo, é vendido à escravidão do pecado? Será que é isso mesmo? E aqui entra mais uma vez aquela visão hermenêutica. Vamos colocar a prova para saber se Paulo de fato está falando dele ou não aqui nesse texto? Olha a prova. Capítulo 7, versículo 14 declara: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Volte algumas folhas no capítulo, em Romanos, no capítulo 6, e veja o que diz o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Olha só o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado tem domínio sobre o homem que está na graça de Cristo? Está aqui, ó, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Esta é uma verdade onde o apóstolo Paulo fala do homem na graça, o homem fora da lei, o homem depois da lei. Ora, mas por que ele diz então no capítulo 7, no capítulo seguinte, porque eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado? Ele está se contradizendo aqui? Afinal, o pecado tem ou não domínio sobre o homem? No capítulo 6, ele disse que o pecado tem domínio sobre o homem? Quantos estão me entendendo? Tem uma meia dúzia que está entendendo. No capítulo 6, versículo 14, abra sua Bíblia e leia. O pecado tem domínio sobre o homem? Por que no capítulo 7 ele diz: porque eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado? Afinal, ele é escravo do pecado ou o pecado não tem domínio sobre ele? Há uma contradição? Qual é o segredo? A visão estrutural em que o apóstolo Paulo ora fala do homem na lei, ora fala do homem antes da lei, ora fala do homem depois da lei. Quando ele diz lá no capítulo 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis na lei, mas na graça, está falando do homem liberto pela graça de Cristo, fora da era da lei. É uma visão dispensacional. Mas quando no capítulo 7, ele retoma aqui novamente a estrutura. No versículo 9 ele diz: outrora sem a lei eu vivia. Ele fala do homem antes da lei. Quando ele diz sobrevindo o preceito, o homem na lei. E agora ele vai descrevendo a condição deste homem na lei e, portanto, deste homem antes de Cristo. Era o homem, a condição do judeu, que tinha a revelação de Deus, que tinha a revelação da lei, que tinha os preceitos, que tinha a aliança, mas que ainda não havia se deparado com a graça de Cristo, não havia recebido o espírito de filiação, não havia sido tirado ainda da lei. E portanto deste homem é dito, no 14, eu todavia, esse eu não é Paulo, é o homem na lei, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí vai dizendo, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 17, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em... Ele passa a falar que essa incapacidade do homem durante a lei de cumprir a vontade de Deus não estava fora dele, mas era uma incapacidade dentro dele. Ele diz: o pecado habita em mim. Onde é que habita o pecado?
no homem. Isso os judeus não entendiam, e a maioria dos cristãos de hoje também não entendem. Certa ocasião, Jesus Cristo entrou numa ceia, num jantar, e ali a Bíblia diz que os discípulos de Cristo começaram a comer pão, sem antes fazer o cerimonial da purificação das mãos. Porque os judeus tinham sempre ali uma água purificadora que eles aspergiam sobre as mãos, sobre talheres, sobre vasos, sobre camas, sobre mesas, sobre objetos, sempre pensando que aquela cerimônia, aquela água era capaz de purificar o homem de alguma coisa. Quando os discípulos de Cristo começaram a comer, esse testemunho está em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. Então, quando os judeus viram aquilo, que os discípulos de Cristo não participavam daquela cerimônia, foram reclamar com Cristo, dizendo: por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comerem? Que pergunta, né? Olha a pergunta para Jesus logo: por que teus discípulos não lavam as mãos? Aí Jesus diz: é porque o mal não está nas mãos. Por que na sua igreja as irmãs usam brinco, pastor? Falei, a Jamara, a Jamara com 2 brincão. Por que usa brinco? Eu fui naquela igreja, eu gostei muito da palavra, mas quando eu olho para aquelas irmãs, não dá. Falta a santidade. Falta aquela santidade dos irmãos do passado. Que irmão do passado? Falta a santidade dos fariseus. O pecado não está na orelha, não está no pescoço. Acredita que tem pessoas que não usam aliança? Porque diz, é uma joia. Vaidade. Eu conheço um bem próximo de mim que não usa. E ninguém convence ele do contrário. O pecado não está na roupa que você veste. Pastor, mas nem nas roupas decotadas? Não. A roupa decotada é apenas o reflexo da sensualidade que está no coração. Você pode pegar uma pessoa sensual e vesti-la toda de pano de saco. Continuará sensual com os olhos, olhando com perversidade. Você pode vestir uma burca numa mulher, que o olho do homem atravessará a burca, querendo saber como é que é lá de trás. Se eu estiver mentindo, pode me desafiar. Diga, pastor mentiroso. Vai lá, quem é que está aqui para falar que eu estou mentindo? O homem que está aqui, os homens, varões, estou mentindo? Glória a Deus pela sinceridade dos irmãos. Jesus disse, olha, o mal, o pecado, procede do coração. Não está fora do homem. A impureza não está fora, não é esta água que vai purificar as mãos. Nada que há fora do homem pode contaminá-lo, mas o que está dentro do homem, isto sim, pode contaminá-lo. É o que o apóstolo Paulo diz, o pecado habita dentro do homem, o pecado enquanto uma natureza de rebelião, contrária a Deus, contrária à justiça de Deus, contrária à santidade de Deus, que está na mente, nas vontades, nas emoções, nos pensamentos, no coração, no mais profundo do homem, e que isso vai se manifestando como os pecados que o homem pratica contra Deus. Mas está aqui no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E aqui está a grande prova de que esse eu não é o apóstolo Paulo. Pois o querer o bem está em mim, não porém o... Olha o que ele diz, o querer o bem. E este homem está na lei, é o homem da lei, está em mim. Ele recebeu uma certa luz de Deus, conheceu a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, e agora ele quer agradar a Deus, ele quer servir a Deus. O querer o bem está dentro dele, não porém o efetuá-lo. O homem natural, o homem criado, o homem caído, mesmo tendo conhecimento de lei, conhecimento de Deus, mediante a lei, ele não tem o poder em si mesmo de agradar a Deus. Portanto, este evangelho que diz, olha, venha como está, Jesus te ama, aí a pessoa levanta a mão, aceita, Jesus, aceitei Jesus, eu aceitei,
Coitado de Jesus, né? Hoje eu tive dó dele e aceitei Jesus, né? E agora depois vem para o culto de doutrina e começa a falar um tanto de coisas que se aquele homem não fizer, não praticar, não realizar, ele não vai ser salvo. A pessoa num primeiro momento aceita, e aí de duas uma, ou ele vai chegar um momento de tanto desespero e vai acabar saindo porque não aguenta o fardo, eu não consigo cumprir com esse método de salvação, ou então vai se tornar um grande fariseu hipócrita, vai ficar lá dentro fingindo de santo a vida inteira. Não tem outra saída. Ou ele vai ficar fingindo que é bom, ou ele vai se desesperar e falar assim: parei, para mim não dá, eu não dou conta de ser isso que vocês querem que eu seja. As pessoas hoje em dia têm um coque na cabeça, acha que vai para o céu. A roupa até o pé, acha que vai para o céu. E eles se esquecem que quando vão cometer o pecado do adultério, e o que mais acontece nesse meio é o pecado de adultério, é pastor que adultera com membro de igreja, é presidente disso e daquilo que adultera com membros da igreja. Eu conheci um grupo musical que tinha 12 pessoas. Eram, na verdade, 6 casais. Por incrível que pareça, 4 desses casais estavam adulterando uns com os outros, sem saberem. A mulher desse traía o marido dela com aquele traía dela com esse, e assim, de 6 casais, 4 estavam em contínua prática do adultério. E achando que ia para o céu porque guardava a lei. Porque não trabalha no sábado. Quanta hipocrisia, quanta mentira, quanto engano. Achar nós que nós vamos ser salvos. Por que nós vamos ser salvos? Olhe para você, por que você será salvo? O que você faz de bom? Ah, pastor, sou uma pessoa reta, pago minhas dívidas. É lógico que você paga suas dívidas. Você não vai para o SPC. Se você vai perder o seu crédito nas Casas Bahia, vai perder o talão de cheque. Você vive uma retidão baseada num sistema que te obriga. Ah, pastor, mas eu amo as pessoas. Você ama sua mãe, lógico, até o dia em que nada acontecer de diferente. Porque o que tem de filhos que aborrecem seus pais e pais que aborrecem seus filhos não é brincadeira, é muita gente. Você ama seu esposo até o dia em que não vier um problema de separação. Porque o maior inimigo do homem é a mulher dele quando se separa dele. Não, você quer arrumar um inimigo? Nunca mais sua vida será a mesma, aquela perseguição. Não ficou comigo, não vai ficar com ninguém. O amor político. Por quê? Está aqui escrito na palavra de Deus, olha. O homem carnal, não está falando do crente, o homem sem Deus, o homem na lei, ele não faz o bem que ele prefere, mas o querer pode até estar dentro dele, não porém o efetuá-lo. O homem está totalmente incapaz, organicamente. O evangelho, ele ultrapassa essa questão judicial. Você está perdoado, mas Deus quer mudar seu coração. Você está perdoado, mas o mesmo Deus da paz. Por que o mesmo Deus da paz? O mesmo Deus que te justificou, que te redimiu, que te reconciliou, o mesmo quer santificar seu espírito e alma e corpo. Agora não é uma santificação pela doutrina do homem. Não adianta proibir as irmãs de usarem calça, porque o pecado não está na calça. Não dá para entender isso. Que o pecado não é a saia, não é a calça, não é o vestido, está no coração. Jesus ensinou isso, ele pregou isso tantas vezes, mas a religião orgulhosa, presunçosa, ela sempre estabelece padrões para que o homem se sinta bem, para que o homem se sinta como que aquele que é capaz, o homem se sinta louvável, ou louvado por alguma coisa que ele seja capaz de fazer. O homem jamais em si mesmo, ele abre mão disso e fala assim: não, eu sou um miserável pecador, salvo somente pela graça.
Tirar os méritos do crente, mesma coisa, dar um murro nele. O homem quer ter mérito. Mas a Bíblia nos ensina que este homem, aqui do capítulo 7, que é um homem dispensacional, um homem durante a lei, que fica numa constante tentativa de agradar a Deus, mas ele nunca consegue, porque ao querer fazer o bem, ele encontra em si mesmo uma lei na sua carne, que guerreia contra a lei do seu entendimento, e o faz escravo do pecado e da morte que está nos seus membros, até o momento em que diz no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui está o estágio a que todos os homens precisam chegar: miserável. Mas o grande problema do evangelho de hoje em dia, sabe o que é? É que o evangelho não diz às pessoas, vocês são um bando de miseráveis. Sabe o que o evangelho de hoje diz assim? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. A pessoa, eu sou bom. Deixe de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você não é mesmo. Você é um miserável. Você é um miserável. Aqui no evangelho. Eu venho falar do valor que você tem. Este evangelho não é o de Cristo. O de Cristo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão fadados à morte eterna, que o homem é incapaz de agradar a Deus, ainda que ele tenha talvez, quem sabe, um pouquinho de luz, e então ele deseja eventualmente agradar a Deus, mas não tem o poder de fazê-lo, e portanto é um miserável homem fadado à morte eterna. O homem, para se encontrar com Cristo, ele precisa ver-se completamente destruído e sem esperança. Miserável homem que sou. Olha só a invocação: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, existe alguém fora de mim que tenha o poder de me livrar da morte? Porque eu não posso. Eu não posso. E aí diz o capítulo 8 de Romanos, e aí é uma palavra hermenêutica do apóstolo Paulo: agora, pois. Agora, o que é agora? É agora? É agora, dia 20. O que é agora? Para entender o agora, você tem que ler o capítulo 7, versículo 9. Outrora sem a lei. Portanto, no tempo antes da lei. No versículo 9 ainda. Mas sobrevindo o preceito, agora é o período da lei. O período do preceito. Capítulo 8. Agora, pois, é o período depois que o homem chegou à grande conclusão de que ele é um homem miserável, de que ele não pode, de que ele não é capaz, de que organicamente, na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu coração, ele é perverso, ele não tem em si mesmo o poder para agradar a Deus. Este homem no capítulo 7, ele é incapaz de agradar a Deus e portanto está condenado. E ele grita: quem me livrará do corpo dessa morte? E aí então aparece no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos eternamente mortos, perdidos, fadados ao lago de fogo, condenados eternamente. Mas surge Jesus Cristo, introduz uma nova dispensação, o tempo da fé, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Quem aqui está em Cristo Jesus? E aqui essa expressão, aquele que está em Cristo,
é uma expressão orgânica. Porque estar em Cristo não diz respeito àquilo que você faz, mas diz respeito ao lugar onde você agora se encontra, em virtude da obra redentora de Cristo Jesus. Muitas pessoas pensam assim: não, eu estou em Cristo quando eu dou meu dízimo, quando eu oro, quando leio a Bíblia, quando congrego. Mas quando eu fico assim meio desviado, em casa, não tem aqueles crentes meio desviados? Não vai para os cultos, só vai quando tem festa, fica lá atrás, não quer saber de nada, né? Ah, eu não estou em Cristo. Não, o estar ou não em Cristo não é uma questão de fazer ou deixar de fazer. É uma questão orgânica. O homem original criado em Adão, ele está em Adão. O homem caído está em Adão. Tanto é que nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 e 47, que para Deus só existem dois homens. Essa verdade se repete no capítulo 5 de Romanos. Para Deus só existe Adão e Jesus Cristo. Não tem você. Sabia que para Deus não tem você? Para Deus tem Adão e tem Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você é velho homem, ou você é novo homem. Deus não olha para cada ser humano individualmente. Ele olha o primeiro homem caído, Adão, fadado, destinado ao lago de fogo. Cristo, o novo homem em ressurreição, que é do céu, que é corporativo, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ou versículo 12, quando diz: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, nós somos parte de Cristo, somos corpo de Cristo, somos membros de Cristo, somos membros uns dos outros, nós somos um corpo. Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça e o corpo é o novo homem, o homem profético, o homem do céu. E portanto, ou você está em Cristo ou em Adão. O que nos faz estar em Cristo? O que acontece? Quais são os pressupostos, as bases que nos permitem estar em Cristo? No momento em que você ouviu o Evangelho, está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Você ouviu o Evangelho da sua salvação, tendo nele também crido. Quando você crê no Evangelho, algumas coisas são operadas dentro de você. Primeiro, você é unido a Cristo na sua morte. Está lá em Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Ou porventura ignorais que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Você, quando creu em Cristo, você foi batizado na morte de Cristo. Você que creu em Cristo, você morreu com Cristo e foi sepultado com Cristo, e o velho homem foi aniquilado quando Cristo morreu por você e nós morremos com ele. Essa verdade está em Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você pode repetir essa verdade? Sabendo isto. Diga para o seu irmão que está do lado: você sabe disto? Você tem que saber disto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Diga: eu fui crucificado com Cristo. Mas é com mais vontade. Quando vocês estão torcendo lá para o Flamengo, vocês ficam e agora, quando fala dessas verdades eternas, fica: não, fui crucificado com Cristo. Não, diga: eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu fui sepultado com Cristo. Aleluia! O velho homem já foi destruído. A salvação, ela é orgânica. Salvação não é mero perdão de pecados. Salvação não é mera justificação imputada.
Salvação não é mero pagamento da dívida. Salvação também é destruição orgânica do velho homem. Este homem caído, este homem perverso, este homem que ama o pecado, foi crucificado, foi sepultado, foi destruído quando Cristo foi morto na cruz do Calvário. Cada prego, cada murro que ele levou, cada chicotada, cada golpe, ali Satanás não sabia, mas ele estava sendo usado como instrumento de Deus para destruir em Cristo o velho homem. Quando Cristo morreu, que pegou aquele corpo, foi levado à sepultura, sepultava-se o velho homem em Cristo, sepultava-se a velha criação em Cristo, sepultava o velho Adão em Cristo. E quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Você está em Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia rapidamente, vamos verificar isso. É um texto muito importante da Escritura. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, olha, queridos, vamos ler os versículos anteriores para dar mais sentido, mais peso. Olha, versículo 1: Ele vos deu vida. Quando foi isso? Quando eu aceitei Jesus. Foi isso? Eu aceitei Jesus? Não. Estando vós, como é que você estava? Onde? Nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. É uma questão orgânica. O homem por natureza, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você tinha esperança? E agora, versículo 4: Mas Deus não é mais o homem. Tem pessoas que falam assim: olha, eu ouvi isso hoje à tarde, mas a irmã bichinha estava tentando expressar os que estava sentindo, né? Eu paguei o preço por fulano. Que preço é esse? Tem gente que acha, sabe o quê? Que se ele não pagar o preço pregando para as almas, elas vão para o inferno por causa dele, que foi negligente. Irmão, já imaginou se as almas estiverem dependendo da gente? Coitada das almas. Aquela alma está queimando lago de fogo por causa de vocês. Jesus morreu por ela, mas vocês não completaram a obra. Jesus paga um preço terrível com a sua própria vida, seu próprio sangue, para depois responsabilizar um tanto de irresponsáveis para levar essa salvação aos outros. Caso contrário, eles não podem se salvar. Não. Mas Deus, nós estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em 911 reais, é isso? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e aí ele repete: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Mas Deus, sendo rico em misericórdia, queridos, o Evangelho, ele não pode parar no aspecto judicial. Glória a Deus porque Ele nos redimiu, glória a Deus porque nos justificou, glória a Deus porque nos reconciliou. Mas Deus nos deu vida. Ele te deu vida. Essa vida que não é uma vida vegetal, não é uma vida humana, não é uma vida animal, não é uma vida criada, não é uma vida caída.
é a vida eterna. O próprio Deus se deu a nós como vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 10. Rapidamente, nosso tempo está acabando e eu ainda estou no primeiro tópico. Capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, olha o aspecto judicial da salvação. Agora segue o orgânico. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados mediante o sangue de Cristo, a morte de Cristo, agora Ele nos deu vida, e esta vida dentro de nós, muito mais, ela quer nos salvar. É um processo contínuo. Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Nós não podemos andar segundo lei, não podemos andar segundo regras, não podemos andar segundo coerção. Eu dava aqui esta manhã o exemplo: a pessoa passou 30 anos da sua vida dando dízimo, e o dízimo do bruto, não é do líquido não. Pessoas, não, eu ganho bruto tanto, o dízimo é do bruto. Aí dá lá o dízimo, 30 anos. No dia que ela descobre que ela não está mais sujeita a essa lei do dízimo, porque é uma lei do Antigo Testamento, da antiga aliança, agora ela se sente incapaz de ofertar ao Senhor, de coração. Não consegue mais. Agora é uma luta para dar 10 reais. Uma luta. Quando dá. Eu conheço pessoas, e várias pessoas, que outrora eram rígidas por causa da lei. Hoje, para tirar 10 conto é difícil. Mas por que é assim? Porque ela se deparou agora, fora da lei, com seu coração, que nunca amou verdadeiramente a Deus. Dava porque tinha medo de perder o pouco que tinha. Vai que esses gafanhotos chegam aqui em casa, Deus me livre para esse gafanhoto, arreda gafanhoto, né? Dava o dízimo para espantar o gafanhoto. Ou então, pensando, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida. Derrama, Pai, derrama. Eu sou fiel, agora tu sejas fiel para comigo. Manda, eu já sou fiel, falta o Senhor. E agora que a lei foi tirada, mas agora sem lei, está em Romanos 3, 21, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E agora, pastor, agora eu estou entendendo que de fato eu fazia muita coisa por causa do pastor. Pastor brigava, pastor ligava, pastor repreendia, pastor ameaçava de colocar de prova, disciplina. Eu fazia muita coisa porque meu pai exigia, porque minha mãe exigia. Fazia muita coisa com medo do inferno. Fazia muita coisa porque eu queria ganhar o dobro, o triplo, o cêntuplo. Fazia muita coisa movido por várias circunstâncias e ameaças exteriores. E agora eu descobri que nunca verdadeiramente esteve isso dentro do meu coração. Nunca foi uma atitude de amor, de fé, de gratidão. Uma atitude como aquele que entendeu que tudo é de Deus, eu sou servo de Deus, e aquilo que eu ofereço a Deus ainda assim não é nada. E aí começa a se deparar com a necessidade de uma transformação. O Espírito de Deus quer transformar a sua vida. Nós agora já não somos mais carnais, nós agora somos espírito. Olha o que diz Romanos, no capítulo 8, vamos rapidamente, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Não estáis mas no, se de fato o Espírito de Deus habita em, o Espírito de Deus habita em você, então você não está na carne. Eu não estou na carne, eu pensei que eu estava na carne. Não, você está no Espírito. Mas o que é estar no Espírito? É estar em Cristo. Se Cristo habita em você, você não é mais da terra, você é do céu. Você é parte do novo homem, da nova criação. Irmãos, esse entendimento é a chave para uma vida cristã vitoriosa.
Imaginem só que há um grupo de cristãos chamado adventistas, que eles dão muito valor à guarda do sábado do sétimo dia. Não, porque Deus criou tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Nós também trazemos então o selo dessa criação, a marca dessa criação, a guarda do sábado. Engraçado. Eu sou parte de uma nova criação. Eu não faço mais parte dessa primeira criação. Essa primeira criação, ela foi crucificada com Cristo. Eu agora levo o selo da nova criação, não o da antiga criação, que já foi condenada à destruição, como está lá em 1 Pedro capítulo 3, ou é 2 Pedro capítulo 3, quando diz que os céus que agora existem e esta mesma terra estão entesourados para a destruição por fogo no último dia. Você é nova criatura, você é nova criação, você é novo homem, você está em Cristo, você é do céu, se o Espírito de Deus habita em vós. Olha que verdade maravilhosa. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual que é a marca agora, na nova aliança? Qual que é a marca? É o uso do véu? Quem tem véu na cabeça é salvo. Quem não tem véu não é salvo. É isso? Quem pratica o lava-pés é salvo. Quem não pratica não é. Quem usa calça esporte está condenado. Quem usa saia e vestidão está salvo. Esta é a marca. Qual que é a marca? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se habita em você o Espírito de Cristo, você não está na carne, mas no Espírito. Temos que nos entender, perceber nossa identidade. Você é a nova criatura. A nossa vida deve ser dirigida não pela lei, não pelos padrões deste mundo. Você tem que se entender. Sou parte de Cristo, sou corpo de Cristo, estou em Cristo, estou no Espírito. E agora eu preciso buscar as coisas referentes ao Espírito. Temos que orar e aprender a orar. Senhor, ensina-me o caminho do Espírito. Ensina-me a ser guiado e a ser dirigido pelo Espírito. Esse Espírito que habita em nós. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, dizendo: olha, não adianta ser mestre da lei, doutor da lei, ser fariseu, ser escriba, ser judeu. Nada disso importa. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Esse novo nascimento nos faz cidadãos do reino de Deus. Não somente alguém que está dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus não é um lugar físico, né, em que as pessoas adentram e ficam, eu estou dentro do reino. Não, o reino de Deus é constituído por todos aqueles que nasceram de Deus e, portanto, são participantes da mesma natureza divina. Natureza divina? Está lá 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Para que sejais participantes da natureza divina. Você é do céu. Tem que parar de andar agora jururu, triste, aborrecido. Tem pessoas que acordam aborrecidas, passa o dia aborrecido, aborrecendo os outros, e aí vai dormir aborrecido. Nada presta. Ninguém presta, o governo não presta, a igreja não presta, os irmãos não prestam. Para disso. Você tem que começar a se ver e a se entender e a caminhar com a cabeça erguida. E quando te perguntarem: o que foi que você está com a cabeça erguida? O que foi? Você acha pouco? Templo do Espírito Santo? Você acha pouco participante da vida divina? Você acha pouco membro do corpo de Cristo? Nova criatura do céu? Isso é pouco? Cristo em mim, a esperança da glória. Se você tem esperança da glória, não pode firmar essa sua esperança em qualquer obra que você possa fazer. O Evangelho está sempre nos chamando: saia da base das obras humanas. E começa a dizer: eu tenho a esperança de um dia estar na glória. Mas o que te dá essa base, essa segurança, essa esperança? Cristo em mim. É porque Cristo está em mim.
é que eu tenho esperança da glória. Um dia ele entrou para dentro do meu espírito, ele regenerou o meu espírito. Agora meu espírito é vida por causa da justiça, ainda que o meu corpo esteja morto, porque o meu corpo está morto. Romanos 8:10, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ainda que o meu corpo esteja se deteriorando, esteja acabando, mas eu tenho a esperança dentro de mim. E esse Cristo que habita em mim, que é a minha esperança, Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele está crescendo dentro de mim, até que Cristo seja formado em vós. Diga: Cristo está crescendo em mim. Tem uma meia dúzia aqui, está no processo. Diga para o seu irmão: Cristo está crescendo em você. A vida cristã consiste em Cristo em nós, crescendo em nós. Foi o que João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. A cada dia o Espírito Santo vai nos transformando, tirando elementos do velho homem e acrescentando algo de Cristo em nós. Cristo vai crescendo e o velho homem vai se reduzindo, o pecado na carne vai acabando, nas vontades vai acabando. Eu me lembro agora do irmão Urbano, lá de Goiânia, que um dia ele, falando sobre outras coisas, não é, sobre psicologia, ele falou um exemplo maravilhoso, que na mesma hora eu trouxe para o âmbito da palavra de Deus. Ele falou assim: é o exemplo do escultor e do pintor. O pintor, ele cria uma obra de arte. O escultor também cria uma obra de arte, mas com processos inversos e diferentes. O pintor, ele vai acrescentando tinta, ele vai colocando. Quanto mais ele coloca a tela, a tinta, misturando, né, adicionando, vai criando a arte até produzir a imagem completa. O pintor cria a sua arte pelo acréscimo, por colocar, por adicionar na tela. O escultor pega uma pedra bruta e começa a criar a obra de arte, não pelo adicionar, mas pelo retirar. Tira um pedaço, com ponteiro, vai tirando, e vai esculpindo, e vai dando forma, até que aquela imagem, aquela escultura, ela fica pronta. E na hora que ele me falou isso, veio para a palavra: olha, a salvação é assim. Deus vai tirando de nós, como um escultor, tirando algo do velho homem, da velha natureza, da velha criação, que ainda está em nós, vai retirando, e por outro lado, como um pintor, vai adicionando algo de Cristo. Adicionando, é pelo retirar e pelo adicionar. Retirar do velho homem, da velha criação, da velha natureza, e o adicionar de Cristo, que nós estamos dentro de um processo contínuo e intenso de transformação da alma. É a salvação que se opera dentro de nós, é Deus dentro do homem, salvando o homem organicamente. Não somente salvando do inferno para o céu. Do inferno estamos livres, graças a Deus. O inferno que se exploda, porque nós somos agora totalmente justificados. Mas Cristo está nos ganhando, até que Cristo seja formado em nós, como diz Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos nós atinjamos a estatura de varão perfeito, a medida plena da estatura de Cristo. Aleluia. Uma alma totalmente ganha. Já pensou nisso? Que agora o evangelho vai mudando nossa alma, e as pessoas olham para você e falam assim: engraçado, eu percebi que depois que o fulano abraçou o evangelho, recebeu o evangelho, agora ele está mudando, a vida dele está mudando. Ele já não age mais como agia anteriormente. É como está lá na descrição profética da salvação, na figura ou na tipologia de Jacó. Jacó já nasceu perverso, já no ventre, já puxando o calcanhar do irmão dele. Passou a vida inteira lutando contra o irmão dele, mentindo, ele e a mãe dele, juntos, na barraca, na tenda. O irmão trabalhando, lá no campo, caçando, o pai também caçando, e ele lá de complô com a mãe dele, forjando maneiras de enganar. Jacó quer dizer suplantador, enganador, alguém cuja natureza é má. Entretanto, a despeito de toda maldade, perversidade,
e falta de mérito que ele tinha, era alvo da escolha de Deus. Fazer o quê? Amei a Jacó. Falaremos disso amanhã. Amei a Jacó. Mas Deus, o que tu viu em Jacó? O que Deus viu em Jacó? Fala. Hã? O coração dele era bom? Era bom? Tinha alguma coisa boa? Tá bom, vamos trazer para nós. O que Deus viu de bom em você? Não, seja sincero. Tem alguma coisa boa aí. Deus não te escolheu à toa. Ele te escolheu porque você deve ser bom em alguma área. Você deve ser santo, justo, bom. Sabe por que ele não escolheu aquele indivíduo que morreu ontem, traficante lá, que morreu baleado? Ele não prestava não, mas você é bom. Você não é traficante. Você não é prostituta. É? Se fosse também não iria dizer no meio de tanta gente, né? Você é bom. Se você colocar aqui o Papa Bento XVI, aqui ó, colocar Fernandinho Beiramar ao lado dele, uma prostituta das mais requintadas e perversas, colocar um professor, um advogado, um pai de família, um filósofo, um padre, um pai de santo, um pastor, um estuprador, um pedófilo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém bom, nenhum sequer, nenhum justo, ninguém que faça o bem. Está em Romanos, capítulo 3, versículos 9, 10, 11 e 12. Sabe por que Deus amou a Jacó? Sabe por quê? Porque ele amou. O amor não se explica. Ou explica? Me dá uma explicação. Por que você se casou com teu marido? Se bem que tem um tanto de gente casando por causa de dinheiro, ó. Tem. Só que isso não é casamento, é prostituição. Pastor, eu não casei por dinheiro, mas fui lá no cartório e assinei os papéis. Papel não quer dizer nada. Quem casa por causa do dinheiro se vende e portanto prostitui. É o princípio. O amor é desinteresseiro, não busca interesse. Amor não se explica, se sente. Quando se busca uma explicação bíblica, por que Deus quis Jacó e não Esaú? Ele responde, porque eu amei Jacó. Ele não diz, porque Jacó era uma pessoa que eu olhei lá no fundo, eu percebi que ele... Não, está na Bíblia. Amei a Jacó. Quem ama o outro, por qualquer característica que seja, busca os seus próprios. E o que busca o próprio interesse ama? 1 Coríntios 13, o amor não busca interesses próprios. O amor é totalmente despretensioso. Ama aquele que não tem nada. É isso. Mas Jacó, o próprio nome já dizia, como é que significa Jacó? Suplantador, enganador. Passou a vida toda enganando. Por fim, foi parar lá no Val de Jaboque. Depois de muitos anos, já cansado. E a Bíblia diz que Deus apareceu para ele. E ele passou a noite inteira lutando com Deus. A luta de Jacó com Deus representa, lá no Val de Jaboque, representa a luta que ele teve com Deus durante toda a sua existência. Ali se materializou a sua existência toda. Quando já ia raiando o dia, Deus tocou-lhe a coxa. E esse nervo então encolheu. Ele ficou manco e agora já não podia andar sozinho. Foi preciso o apoio de um bordão. Agora ele é um homem dependente. Já não te chamarás mais Jacó. Agora você é um homem transformado. Será chamado de Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e venceste. Opa!
Será chamado de príncipe de Deus, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste? Jacó venceu a luta? Quem foi que deu o golpe final? E por que Jacó venceu? Porque vence no Evangelho aquele que perde. Aquele que perde a sua vida, ganhá-la-á. E aquele que ganha a sua vida, perdê-la. Porque Jacó perdeu a luta quando ele se rendeu. Agora você acabou de vencer. Teu nome será mudado. Agora você é Israel. Aí diz a Bíblia que quando Jacó, agora Israel, subia o val de Jaboque, apoiado num bordão, diz a Bíblia, nasceu-lhe, pois o sol. Por que nasceu-lhe, pois o sol? Bastaria dizer, nasceu o sol. Porque nasceu para ele e para todo mundo. Não, nasceu-lhe, nasceu para ele, porque a sua vida toda foi uma grande noite de trevas. Mas agora, tocado por Deus, quando Deus toca o homem, toca na parte mais forte do homem, quando Deus quebranta, tira a sua força natural e o faz totalmente dependente, o homem é ganho por Deus, o dia brilha para ele. Agora não é mais Jacó, agora é Israel, agora é transformado. E na maneira que ele ia andando, mancando da perna, apoiado naquele bordão, o povo olhava e dizia, ora, parece com Jacó. Não, mas não pode ser ele, porque Jacó não manca. Jacó não tem problema na perna. Todo mundo sabe que Jacó, ele tem as duas pernas boas. Não, mas não é possível, mas é a cara dele. Não, mas não pode ser ele. Não, vamos perguntar então. Ô fulano, ei, psiu, você é Jacó? Ele, sim. Só que agora eu fui transformado. Sou agora Israel de Deus. Todo aquele que é transformado organicamente por Deus, o seu andar nunca mais será o mesmo. O seu andar não será o mesmo de antes. Sabe por quê? Porque a vida te ganhou e te transformou. O espírito foi regenerado quando cremos. E a alma está dentro de um processo constante de salvação. Mas e o corpo? E o corpo? O corpo que está morto por causa do pecado. Romanos capítulo 8, estamos encerrando. Versículo 18 em diante nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O Evangelho também traz, além dos aspectos judiciais, que são a redenção, a justificação e a reconciliação, além da regeneração do espírito humano e da transformação da alma, o Evangelho também traz uma esperança de uma glória futura. Você tem esperança da glória futura? O que o Avon tanto deseja fazer e não consegue, o que o Botox quer fazer e não consegue, o Senhor fará por você. Botox não dá conta das rugas. Renil não dá conta das rugas. O corpo está morto, mas é dito o Evangelho, está aqui, olha. Há uma esperança. Não pode ser comprada a glória a ser revelada em nós. Quem já ouviu falar que tem um tanto de crente querendo ir para a glória? Você quer ir para a glória por quê? Quer ir para a glória? A glória não está lá. A glória está aqui. Aqui aonde? Está dentro de nós. A glória entrou dentro de nós quando cremos no Evangelho. Ela está dentro do seu espírito. E essa glória, ela anseia se expressar no seu corpo. Ela está presa por causa do cativeiro, da corrupção do nosso corpo. Veja o texto. Versículo 18, no finalzinho diz: não podem ser comparados com a glória a ser revelada onde? Onde é que a glória será revelada? Em nós.
Não somos nós que entraremos nela, mas ela, estando dentro de nós, será manifestada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Mas se você sair por aí dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sabe o que vão dizer para você? Ah, você é filho de Deus. E eu não sou? Deixa de ser besta. Todo mundo é filho de Deus. Não é assim. Filho de Deus são somente aqueles que receberam a Cristo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não foi adotado, você foi feito, constituído, você foi gerado filho de Deus. Só que o mundo não pode ver com os olhos carnais esses filhos de Deus, porque o filho de Deus, humanamente, exteriormente, fisicamente, em nada difere daquele que não é filho de Deus. Como morre um, morre o outro. É sepultado um, é sepultado o outro. Nós estivemos recentemente num sepultamento lindo. Já ouviram falar de sepultamento lindo? O que é um sepultamento lindo? É um sepultamento de um servo de Deus, que morreu nessa esperança. Eu fiquei assim abismado, quando no finalzinho da ministração, lá na capela, toda a igreja ali reunida começou a declarar a vitória de Cristo, a vitória da vida sobre o Luciano, que ali estava declarando que a morte não poderá prendê-lo para sempre, mas que logo ele será ressuscitado com um corpo de glória, um corpo incorruptível, cheio de vida. E ele vai poder declarar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Amém. Isso é um sepultamento bonito. Morrer todo mundo vai, mas ressuscitar em glória somente os filhos de Deus. Por isso que é uma glória a ser revelada em nós. E é dito que a criação tem uma expectativa pela manifestação. Queridos, só mais um pouquinho de tempo e os filhos de Deus serão revelados. O que é ser revelado? Irmãos, hoje em dia as pessoas olham para mim e não dão nada por mim. Assim, só quer aquele barbudo, só quer ser o belo. Ele pensa que só ele sabe das coisas. Daqui a pouco, o mundo e o universo saberá o que eu sou. Filho de Deus. Quando essa vida que regenerou o meu espírito, ela vai se apresentar, se manifestar, ela será exibida no meu corpo. E diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Deus será admirado nos seus santos. O mundo vai admirar Deus em nós. Vão olhar para nós glorificados e vai dizer: só o Senhor é Deus. Que maravilha, porque essa glória dentro de nós, Cristo em nós, a esperança da glória, será revelada. Versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O seu corpo, enquanto criação de Deus, será redimido do cativeiro da corrupção. Pastor, que cativeiro da corrupção é esse? Os cabelos caem, os dentes apodrecem, ou não? As enfermidades. A teologia da prosperidade está dizendo que Deus não quer ninguém doente. E Deus não quer mesmo, mas não é uma questão de Deus querer ou não querer. É uma condição do homem desde que caiu lá no Éden. O seu corpo está morto por causa do pecado. E o Evangelho tem uma solução. Não uma solução imediatista, triunfalista, como querem os adeptos da teologia da prosperidade. Mas a solução de Deus encontra-se no seu Evangelho, dizendo no versículo 22: porque bem sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso... Quantos aqui estão aguardando a redenção do corpo?
Não adianta querer me enganar com a cura do caroço. Eu sei, Deus pode curar o caroço, o que Ele quiser curar, e Ele cura. Inclusive, eu ia falar isso amanhã, mas quero falar hoje. Irmãos, na quarta-feira, eu fui atacado por uma crise renal, essa semana. E eu já tive uma crise dessa antes. E quando eu tive essa crise no passado, passei mais de uma semana sofrendo. Aqui tem vários irmãos que já passaram recentemente por uma crise renal. Lógico que a minha não era tão intensa quanto a desses irmãos. Mas até eu conseguir vencer e expelir uma pedra, não foi fácil, foi muito difícil. Quem já sentiu sabe, dói muito. Há um desespero. Quando deu quarta-feira, que eu comecei a sentir aquela dor, que eu coloquei a minha cabeça na parede e falei, Jane, meu bem, em nome de Jesus, eu não posso adoecer. Comecei a orar a Deus. A conferência está chegando. Na conferência em Goiânia, eu cheguei lá doente. Os irmãos não puderam desfrutar de uma palavra, né, mais adequada em razão da minha condição. E agora eu nem aqui poderia estar ministrando com dor nos rins. Ou se tivesse sob remédio, estaria sem condições de ter o espírito adequado para falar a palavra de Deus. Aí deu quinta-feira, falei, pronto. E aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, é o seguinte, não dá. Senhor, eu preciso ministrar esta conferência. É a tua vontade, é o teu propósito. Então vou te pedir apenas uma coisa, me cura. Agora. Depois da conferência, me mata. Pode matar, mas depois da conferência. Mas agora, me cura em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, já não sentia mais nada. Nada, 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 nada. Vejam, amanhã acaba a conferência. Se eu morrer, foi porque Deus quis. Eu não fiz pacto com Ele. O Senhor me cura hoje e me mata amanhã. Não. Falei, você quer me matar? Me mata. Mas depois da conferência. Agora eu preciso da tua cura. E Ele me deu. Deus cura. Agora, você não pode estabelecer uma doutrina que Deus tem que curar. Deus não tem que curar. Na verdade, Deus não tem que fazer nada. Nenhum homem pode colocar o dedo no rosto de Deus e falar, faz, eu... Não. Nós nunca demos nada a Deus para que Ele possa nos retribuir. Porque tudo o que temos é dEle. Temos que ser eternamente gratos. Mas o Evangelho ensina o seguinte, que Deus regenerou nosso espírito, está transformando nossa alma, e agora os verdadeiros filhos de Deus aguardam a redenção dos seus corpos. Você aguarda a redenção? Sim ou não? Olha o que diz a Bíblia, capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Leia na sua Bíblia. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você tem esperança? Mas você tem que ver? Pois se você procura ver, não é esperança, é pensamento positivo, é triunfalismo, é teologia da prosperidade. O Evangelho é, nós temos uma esperança. Logo, o Senhor vai nos redimir do cativeiro da corrupção, e os verdadeiros filhos de Deus serão manifestados quando a glória que um dia foi semeada em nós, ela for totalmente liberta, e poder então se manifestar em nosso corpo, como está bem claramente dita no versículo 21, que diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos. Por que a glória?
precisa de liberdade para a liberdade da glória. Por quê? Porque a glória está dentro de nós, ela quer sair, ela quer se manifestar, quer revelar os filhos de Deus, mas este corpo, enquanto prisioneiro, enquanto no cativeiro da corrupção, enquanto não for glorificado, essa vida não pode sair de dentro de nós. Por isso nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, em que Ele virá para transformar e glorificar os nossos corpos mortais em um corpo corruptível, e esse corpo corruptível num corpo incorruptível, e este corpo mortal em um corpo imortal, para a glória de Deus. Quem tem essa esperança, diga amém. Amém. Louvado seja o